Aliens são reais, essa é a verdade que está lá fora. Se você já assistiu os famosos filmes sobre aliens, pode pensar que eles são reais e que a verdade está ao nosso alcance. Com o tempo, nos deparamos com tantos exemplos de comportamentos estranhos e não humanos que é fácil se tornar um crente. Aqui estão 20 coisas que podem fazer você acreditar em aliens. Mistérios sob o Lago Baikal. O Lago Baikal, situado no sudeste da Sibéria, próximo à fronteira com a Mongólia, esconde segredos enigmáticos sob sua superfície. Ele é considerado um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, abrigando 1/4 da reserva global de água doce. Embora haja evidências de que suas profundezas atinjam surpreendentes 1,52 quilômetros, a exploração completa permanece dificultada devido à sua importância como um recurso precioso e limitado. Este lago singular também abriga espécies únicas de animais e plantas subaquáticas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. No entanto, por trás dessas águas tranquilas surge a pergunta: o que estaria oculto além do nosso alcance? Os habitantes locais sustentam que encontros com seres extraterrestres são frequentes na região, especulando até sobre a possível presença de uma base alienígena. Cientistas, por sua vez, apoiam a teoria de que a bacia do lago se formou há mais de 20,5 milhões de anos, levantando a intrigante possibilidade de que algum tipo de unidade habitacional pré-humana possa ter existido ali. Um dos eventos mais desconcertantes ocorreu durante um treinamento militar soviético em 1982, quando uma equipe da Marinha afirmou ter testemunhado várias figuras desconhecidas nadando nas águas próximas a eles. A uma profundidade de 50 metros, essas figuras metálicas, medindo cerca de 3 metros de altura e usando capacetes que cobriam completamente suas cabeças, emitiam ondas de sonar intensas como reação a uma investigação mais aprofundada, forçando os soldados a recuar sem poder retalhar. Apesar das tentativas, o mistério permaneceu sem solução e o exército abandonou as águas do lago, deixando as perguntas sem resposta. O intrigante caso de Jonathan Reed e o alienígena capturado. Vamos explorar uma das histórias mais extraordinárias de encontros com alienígenas: o controverso caso do Dr. Jonathan Reed, que alegou ter capturado um ser extraterrestre e até transmitido um exame ao vivo desse ser. A narrativa teve início em 1996, quando Reed afirmou que seu cachorro desapareceu e ele saiu para procurá-lo. Segundo ele, encontrou o alienígena comendo seu cachorro e transformando os restos em cinzas brancas. Baseado em seu relato, ele atingiu o alienígena com um galho e o levou para casa para realizar testes que ele conduziu em frente à câmera para que todo mundo testemunhasse. No vídeo, Reed pode ser visto examinando o alienígena com diversos instrumentos, incluindo uma escova de dentes e um cotonete. Além disso, ele afirmou ter se comunicado com o ser, alegando que eles conversaram em uma língua que ele não entendia. Reed também afirmou ter coletado amostras de DNA da criatura e as enviado para análise em um laboratório. Contudo, o vídeo foi recebido com considerável ceticismo e escárnio por parte da comunidade científica. Muitos especialistas apontaram que a criatura no vídeo se assemelha a uma decoração de Halloween barata. Apesar da carência de evidências que sustentem as alegações de Reed, a história atraiu a atenção de teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs. Algumas teorias até especulam que o homem está envolvido em encobrimento do governo e que o alienígena é, na verdade, uma arma experimental ultra secreta. A verdade por trás desse encontro bizarro pode nunca ser conhecida, mas ele serve como um lembrete de que a busca por vida extraterrestre continua a encantar nossa imaginação e a incitar as teorias mais extraordinárias. Encontro com a criança de olhos pretos. A região de Staffordshire, no Reino Unido, foi o cenário de um encontro assustador de 2 adolescentes com a enigmática criança de olhos pretos. O jovem casal relata que, em uma floresta, se depararam com uma figura de aparência fantasmagórica que se movia de maneiras impossíveis para um ser humano e estava cercada por árvores. Relatos de avistamentos dessa entidade datam desde a década de 1980. Embora algumas pessoas descartem esses relatos como mera fantasia,
Outros acreditam que se trata da alma atormentada de uma garota assassinada na área na década de 1960, enquanto há os que creem ser uma forma de vida extraterrestre. O fenômeno das crianças de olhos pretos gera debates intensos e várias teorias. Algumas pessoas na comunidade de conspiração acreditam que essas crianças sejam alienígenas tentando se comunicar com a Terra, enquanto demonologistas as associam a entidades demoníacas. O intrigante rosto de Marte. É um rosto, está em Marte e está fazendo as pessoas falarem. Não é o rosto de uma pessoa real, pelo menos até onde sabemos, mas sim uma formação na superfície do planeta vermelho que algumas pessoas acreditam se assemelhar a uma figura humana. O chamado rosto de Marte tem sido objeto de especulação e debate há décadas. O rosto foi fotografado pela primeira vez pela sonda Viking 1 da NASA em 1976. Na época, a imagem causou uma agitação entre os entusiastas do espaço que viram o rosto como evidência de vida inteligente em Marte. A imagem parecia mostrar um grande rosto simétrico completo com olhos, nariz e boca. No entanto, imagens subsequentes tiradas pelo Mars Global Surveyor da NASA em 1998 revelaram que o rosto era na verdade apenas um truque de luz e sombra causado pelo ângulo do Sol. As novas imagens mostraram que a formação era, na verdade, uma característica geológica natural. Apesar do desmascaramento do rosto de Marte, ele continua sendo um tema popular de discussão entre os teóricos da conspiração e entusiastas de alienígenas. Alguns continuam a acreditar que a formação é evidência de uma antiga civilização marciana perdida, enquanto outros a veem como um encobrimento do governo para esconder a verdade sobre a vida extraterrestre. Independentemente do que o rosto de Marte possa ou não ser, ele serve como um lembrete do fascínio da humanidade com os mistérios do espaço e a possibilidade de vida além da Terra. Sinal alienígena real. O filme Contato, lançado em 1997 e estrelado por Jodie Foster e Matthew McConaughey, apresentou uma cena em que a personagem principal recebe um sinal alienígena por meio de ondas de rádio. Essa cena fictícia foi inspirada em eventos reais. A doutora Jill Tarter, cientista conhecida por sua busca por inteligência extraterrestre, comentou que na realidade não é necessário esperar tanto tempo para captar sinais do espaço. Embora haja uma infinidade de sinais e sons provenientes de várias direções, a maioria deles é de origem natural e difícil de discernir devido à interferência dos sons terrestres. Contudo, em 2019, o projeto Breakthrough Listen, que busca por sinais de inteligência extraterrestre, capturou e gravou um sinal vindo de Próxima Centauri, uma estrela vizinha. Após uma análise aprofundada, a equipe concluiu que esse sinal provavelmente não tinha origem alienígena, mas sim resultava de alguma forma de tecnologia, possivelmente de nosso próprio planeta. A análise continua em andamento, mantendo a esperança de conclusões distintas no futuro. Nave ou não? Uma das características notáveis da tecnologia é sua rápida obsolescência. O primeiro telefone funcional e o dispositivo inteligente mais recente para casas inteligentes parecem pertencer a mundos distintos, tornando difícil relacioná-los sem entender a evolução entre eles. Portanto, quando os cientistas afirmam que o objeto Oumuamua não exibe sinais de tecnologia, talvez isso se deva ao fato de que tal tecnologia não seja ainda reconhecível por nossos padrões humanos. Esse peculiar objeto alongado tem chamado a atenção tanto de cientistas quanto de entusiastas de OVNIs, com especulações de que possa ser uma nave alienígena. No entanto, como frequentemente ocorre, a verdade é um pouco menos emocionante. As primeiras análises não indicam qualquer sinal de tecnologia ou vida alienígena, levando cientistas a acreditarem que provavelmente se trata de um objeto natural originado de fora do nosso sistema solar. Ainda que não tenha sido identificado como uma nave alienígena até o momento, essa descoberta continua sendo notável e intrigante. Sendo o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar nosso sistema solar, oferece uma oportunidade singular para estudar as propriedades de objetos provenientes de outros sistemas estelares e adquirir novas perspectivas sobre as origens do nosso universo. Portanto, embora tal objeto não tenha sido identificado como uma nave alienígena até o presente, permanece como uma descoberta notável e enigmática que continuará a instigar discussões entre cientistas e entusiastas do espaço por anos a fio. E quem sabe, talvez um dia seres de fora da nossa galáxia retornem à sua busca,
apenas para nos revelar a verdadeira natureza desse objeto desde o início. Registros científicos do passado. O enigma persiste. Com o passar do tempo, as antigas fotografias científicas sobre seres extraterrestres não perderam sua relevância, embora não forneçam evidências concretas. Embora tais registros sejam consideráveis, a falsificação de provas não era tão simples quanto hoje com smartphones. Um dos eventos documentados mais famosos ocorreu em 1951, no tranquilo Luba, no Texas. Um grupo notável de cientistas do Technical College estava reunido casualmente, incluindo um professor de engenharia química, um professor de física e o chefe do departamento de engenharia de petróleo. Quando essas figuras renomadas na comunidade científica testemunharam um OVNI com seus próprios olhos, suas palavras foram tratadas com mais credibilidade do que aquelas de testemunhas comuns. A moeda extraterrestre, uma reviravolta na realidade. Numa reviravolta que parece retirada de um enredo de ficção científica, um residente do Michigan afirmou ter descoberto uma moeda alienígena enquanto separava um rolo de moedas de 25 centavos. A moeda, feita de um metal prateado, apresenta um design complexo com símbolos intrigantes e a representação de um ser alienígena. Ao compartilhar fotos da moeda no Reddit, o homem deixou outros usuários atônitos e confusos. Algumas especulações sugerem que a moeda poderia ser uma farsa ou um item promocional de um filme de ficção científica, enquanto outros inventaram a possibilidade de ser um autêntico artefato de uma civilização extraterrestre. Embora não haja evidências definitivas que confirmem a origem extraterrestre da moeda, a descoberta é sem dúvida intrigante. A ideia de que alienígenas possam ter visitado a Terra e deixado para trás artefatos físicos fascina cientistas e aficionados por ficção científica há décadas. Essa descoberta também reforça a noção de que algumas das revelações mais extraordinárias podem ocorrer quando menos esperamos. Ela representa um enigma instigante que continuará a capturar nossa imaginação por muitos anos. O novo estreante no universo, um planeta mais velho. Em uma descoberta que até mesmo um vovô intergaláctico ficaria orgulhoso, os cientistas revelaram que o sistema de exoplanetas TRAPPIST-1 é na verdade mais antigo do que nosso próprio sistema solar. Enquanto nosso Sol ainda estava encontrando seu equilíbrio, o TRAPPIST-1 já estava se preparando para sua aposentadoria cósmica. Conforme o telescópio espacial Spitzer da NASA indicou, a estrela anã ultradensa possui entre 5,4 e 9,8 bilhões de anos, o que a coloca alguns bilhões de anos à frente de nosso jovem grupo de astros. Enquanto isso, nossa própria estrela, o Sol, tem meros 4,6 bilhões de anos. Esse intervalo dá uma vantagem de até 5 bilhões de anos ao TRAPPIST-1. Apesar dessa notícia parecer nos deixar em desvantagem na corrida pelo espaço, ela pode ser vantajosa para os planetas orbitando o TRAPPIST-1. Eles tiveram mais tempo para evoluir, desenvolver sociedades complexas e talvez até criar suas próprias narrativas ao estilo Star Wars, supondo que alcançaram feitos similares aos nossos nesse período prolongado. Contudo, todas as teorias otimistas carregam seus contrapontos. Por exemplo, os planetas do sistema TRAPPIST-1 não orbitam da mesma maneira que os planetas em nossa galáxia, o que significa que sua atmosfera e clima devem ser substancialmente diferentes dos nossos. Um lado pode ser extremamente gélido, enquanto o outro um calor abrasador. Não obstante, essa descoberta é um marco para a nossa compreensão sobre a formação e evolução planetária. Vamos celebrar o TRAPPIST-1, o recém-chegado do universo. Embora mais velhos, quem sabe podemos ser os primeiros a estabelecer um contato. Encontro submerso, desvendando o mistério sob as águas. Nesta ocasião, vamos mergulhar nas profundezas de um avistamento de OVNI pouco comum, ou mais precisamente, de um objeto aquático não identificado, OANI. Foi descoberto pela equipe de mergulhadores suecos denominada Equipe Ocean X, e eles ainda estão lutando para decifrar a natureza exata desse objeto. De acordo com seus próprios relatos e análises, o objeto emana interferências elétricas que impedem qualquer tentativa de aproximar e investigar adequadamente. Eles afirmam que qualquer dispositivo elétrico que se aproxime dele, inclusive seus telefones via satélite, simplesmente para de funcionar. Imagine os problemas que isso poderia causar em um ambiente subaquático, especialmente quando equipamentos complexos estão em jogo.
Sabendo que a proximidade direta traria adversidades, a equipe se retirou a uma distância de 200 metros, onde seus dispositivos voltaram a operar normalmente. Essa é uma distância considerável para uma única fonte de interferência, sugerindo que o objeto com forma de OVNI é verdadeiramente volumoso ou incrivelmente potente, relativamente falando. No entanto, especialistas em imagens remotas e geologia têm suas dúvidas. Eles alegam que a imagem apresenta artefatos de processamento e falta de detalhes e resolução quantitativa. Para eles, a única conexão com naves espaciais alienígenas é a forma da Millennium Falcon, da qual a equipe Ocean X desenhou ao redor do objeto, sem auxílio de seus dispositivos elétricos. Esses especialistas permanecem céticos quanto à origem extraterrestre da interferência, acreditando que seja mais provável um efeito único e exclusivamente terrestre, passível de explicação com a nova expedição de uma equipe diferente. Naturalmente, o Ocean X não permitiu que outros exploradores deixassem sua marca nesse território inexplorado, o que significa que pode levar algum tempo até obtermos uma nova perspectiva científica. O Incidente Fênix, uma lenda que persevera. Algumas lendas simplesmente resistem ao tempo, especialmente quando não são totalmente elucidadas. O Incidente Fênix é um desses casos. Aconteceu em 13 de março de 1997, quando milhares de pessoas em Phoenix, no Arizona, testemunharam uma série de luzes nos céus noturnos, formando uma figura em V e deslocando-se silenciosamente pelo firmamento. Esse fenômeno foi observado por cidadãos comuns, pilotos, policiais e até mesmo autoridades locais. Inicialmente, o Exército do Zéu atribuiu as luzes a sinalizadores lançados por aeronaves militares, mas essa explicação posteriormente suscitou questionamentos. Anos depois, o ex-governador do Arizona, Fife Symington, que anteriormente havia zombado do incidente, admitiu ter testemunhado pessoalmente o evento e acreditava que não se tratava de algo convencional. O Incidente Fênix continua a ser um dos avistamentos de OVNIs mais debatidos e enigmáticos da história moderna. Onda de OVNIs na Bélgica, um enigma que persiste. Aqui está uma história que verdadeiramente transcende os limites do nosso mundo. Nos anos 1990, os cidadãos belgas foram agitados por um enigmático avistamento de OVNIs que ainda deixa muita gente perplexa até hoje. Disse que a onda de OVNIs na Bélgica teve início oficialmente em 1989, quando uma série de naves triangulares foi avistada pairando nos céus. Naquela época, a concepção comum sobre a tecnologia das naves alienígenas se assemelhava mais a uma pirâmide, em contraste com a forma oval posteriormente retratada na mídia. Com o tempo, centenas de avistamentos foram relatados, com testemunhas descrevendo as naves como grandes e silenciosas, com a inconfundível forma triangular. O governo belga tomou ciência disso e conduziu uma investigação que levou à divulgação de uma foto notória capturada por um piloto da Força Aérea Belga de uma das naves. Essa foto é considerada uma das evidências mais convincentes de OVNI já registradas. Porém, aqui está o que torna tudo mais misterioso. Alguns relatos das testemunhas alegam ter sido abduzidas pelas naves ou ter avistado seres alienígenas dentro delas. Enquanto os céticos ofereceram explicações variadas para os avistamentos, desde balões meteorológicos até aeronaves militares secretas, ninguém conseguiu explicar definitivamente o que pairou nos céus da Bélgica. Portanto, o que de fato aconteceu? Será que o povo belga recebeu a visita de seres de outro mundo ou teria sido um caso de histeria coletiva? Talvez nunca tenhamos respostas definitivas, mas uma coisa é certa: a onda de OVNIs na Bélgica continua sendo um dos eventos mais intrigantes e misteriosos da história moderna. Registros de OVNIs, revelações intrigantes. Com a divulgação de que o Pentágono dos Estados Unidos possui uma divisão oficial dedicada a investigar avistamentos de OVNIs, surge a pergunta: quais informações estão além do nosso alcance? Até o momento, temos conhecimento de que o governo documentou centenas de relatos recentes de OVNIs, agora chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Entretanto, grande parte desses relatórios sobre UAPs se assemelham a avistamentos comuns de balões ou drones. Alguns casos persistem, mas muitos deles foram identificados como drones ou objetos como sacolas plásticas em voo, demonstrando que nem todos os registros são extraordinários. Contudo, os dados revelados abrangem avistamentos ocorridos entre 2004 e 2021
e apresentam uma diversidade de objetos misteriosos, desde esferas brilhantes até triângulos voadores. A origem e natureza desses objetos permanecem obscuras, embora seja claro que não sejam meros efeitos do ambiente, como gases de pântano ou balões meteorológicos. O relatório também apresenta um relato detalhado do icônico encontro de 2004 entre o USS Nimitz e um objeto peculiar em forma de tic-tac. O objeto pairou sobre o oceano antes de desaparecer em velocidades extraordinárias, deixando os pilotos da Marinha desconcertados e buscando entender o que testemunharam. O relatório não emite conclusões definitivas sobre a origem desses avistamentos, mas ressalta que podem representar uma ameaça potencial à segurança aérea. Naturalmente, nem todos são convencidos. Há céticos que consideram esses avistamentos como identificações equivocadas de fenômenos naturais ou tecnologia militar avançada. No entanto, para os que acreditam na existência de seres extraterrestres, essas revelações são emocionantes. Quem sabe que outros segredos o governo mantém ocultos em seus arquivos sobre OVNIs? À medida que cavamos mais fundo, estamos mais próximos da verdade. Vale del Encanto. Mistério e energia no Chile antigo. Uma concepção frequente sobre formas de vida alienígenas é que elas nos visitaram no passado para moldar nosso futuro. Vale del Encanto, no Chile, é um local que reflete essa ideia. É um lugar mágico e enigmático que tem encantado visitantes por séculos graças aos seus petróglifos antigos, gravuras em rochas que se acredita datarem de milênios atrás. Essas gravuras representam uma variedade de animais, seres humanos e símbolos abstratos frequentemente interpretados como símbolos religiosos ou mapas astronômicos. No entanto, o que realmente torna este lugar único é a energia que os visitantes relatam sentir. Muitos descrevem uma sensação de paz e serenidade, e alguns afirmam ter vivido experiências espirituais ou ter se comunicado com os espíritos das antigas pessoas que criaram as gravuras. Naturalmente, não temos meios de determinar com certeza o significado das gravuras ou a natureza dessa energia. No entanto, uma coisa é inegável: este é um lugar de beleza e mistério que tem cativado a imaginação de gerações de visitantes. Se você procura um local para se conectar com o passado e experimentar um toque de magia, Vale del Encanto pode ser exatamente o que você procura. UFO detectado pela Marinha Chilena, um enigma nos céus. A Marinha Chilena recentemente divulgou imagens em vídeo de um objeto intrigante que estavam monitorando nos céus. Descrito como uma estrutura plana e alongada, o objeto foi avistado por uma equipe de helicóptero em 2014. As imagens foram submetidas a análises por especialistas e consideradas autênticas. A observação ocorreu ao largo da costa do Chile e a Marinha não conseguiu identificar a origem do objeto. O piloto envolvido tentou rastreá-lo e estabelecer contato, mas não obteve resposta direta. Esse incidente reacendeu o interesse pela possível existência de vida extraterrestre. Apesar da falta de evidência conclusiva de que o objeto seja de origem extraterrestre, ele provocou um debate fervoroso online e suscitou questionamentos sobre a possibilidade de inteligência extraterrestre. Enquanto alguns especulam que poderia ser um projeto militar secreto, outros veem nele uma evidência potencial da existência de alienígenas. Embora uma explicação definitiva ainda esteja ausente, o vídeo foi elogiado por sua qualidade e por ter sido divulgado ao público. A abertura e transparência demonstradas pela Marinha Chilena em compartilhar essas imagens foram destacadas, contrastando com a postura mais reservada de alguns governos. Embora não se tenha certeza quanto à verdadeira natureza do objeto, o vídeo oferece uma visão fascinante e inquietante do desconhecido, instigando ponderações sobre a existência de vida além de nosso planeta. O primeiro avistamento de disco voador, um salto no tempo até 1947. Preparando-se para uma viagem no tempo até 1947, o ano do primeiro avistamento de disco voador. Em 24 de junho, para ser exato, o piloto particular Kenneth Arnold testemunhou algo incomum enquanto sobrevoava a região próxima ao Monte Rainier, em Washington. O que ele alegou ter visto nunca foi corroborado por outras fontes, mas foi a origem do termo disco voador no léxico americano. Segundo Arnold, ele observou 9 objetos brilhantes voando em formação de echelon, abrangendo cerca de 5 milhas, cada um exibindo uma forma circular
com aproximadamente 100 pés de diâmetro e sem uma cauda discernível. Arnold descreveu a velocidade deles como sendo de 1.200 milhas por hora, superior à de qualquer aeronave conhecida naquela época. Ele cronometrou a passagem dos objetos do Monte Rainier ao Monte Adams e calculou que estavam se movendo a uma velocidade incrível. Inicialmente, Arnold não usou o termo disco voador, mas a história se espalhou rapidamente pelo país e a expressão passou a ser sinônimo de OVNIs. Entretanto, ele não apreciou a atenção que atraiu e sentiu-se constrangido pelas informações imprecisas divulgadas na mídia. No momento do avistamento, Arnold estava voando em um avião monomotor Call Air A2 a caminho de um show aéreo em Pendleton, no Oregon. Tinha planejado desviar para procurar um avião de transporte comando que havia caído com 32 fuzileiros navais do Zell a bordo em algum ponto próximo de sua rota, com a esperança de encontrar a aeronave acidentada e reivindicar uma recompensa de $5.000. Apesar do avistamento de Arnold, o que ele exatamente viu ainda permanece obscuro. Independentemente disso, sua descrição dos objetos gerou um fascínio duradouro por OVNIs que continua presente até hoje. Seja você um crente na visitação alienígena ou um cético, o ano de 1947 permanece como um capítulo cativante na história da aviação e da cultura popular. O enigma das luzes de Marfa. Imagine dirigir pelo vasto cenário do deserto no oeste do Texas, quando de repente, à distância, você avista uma série de luzes brilhantes e estranhas que parecem dançar e piscar na escuridão. Isso é o mistério das luzes de Marfa, um fenômeno que tem intrigado e fascinado as pessoas há gerações. As luzes de Marfa são luzes inexplicáveis que têm sido observadas perto da cidade de Marfa, no Texas, desde o final do século XIX. Elas aparecem como esferas brilhantes, variando de pequenos pontos a grandes esferas do tamanho de uma bola de basquete. Parecem flutuar no ar e mover-se de maneira imprevisível. Algumas testemunhas relatam vê-las se fundirem ou se separarem, enquanto outras afirmam que elas desaparecem repentinamente ou se movem rapidamente pelo céu. Apesar de várias tentativas de explicação, a origem das luzes de Marfa continua sendo um mistério. Algumas teorias sugerem que elas são causadas por condições atmosféricas incomuns, como refração da luz ou miragens. Outros acreditam que são causadas por emissões de gás natural ou até mesmo por OVNIs. As luzes de Marfa se tornaram uma atração turística popular, atraindo visitantes de todo o mundo que esperam avistar o misterioso fenômeno. Muitos acreditam que as luzes são uma ocorrência sobrenatural ou paranormal, o que acrescenta ainda mais mistério à sua história. Enquanto a verdadeira causa das luzes de Marfa pode nunca ser conhecida, elas continuam a cativar e inspirar aqueles que as testemunham, quer se trate de um truque de luz ou de um portal para outra dimensão. As luzes de Marfa permanecem como um dos grandes mistérios não resolvidos do sudoeste americano. Alien flagrado por caçador. As noites nos bosques reservam surpresas inesperadas, e uma delas surpreendeu um caçador que afirma ter capturado em foto um alienígena nu. A imagem dramática, porém desfocada, lança questionamentos intrigantes. O local desse encontro é um ponto quente de avistamento de OVNIs, situado em uma região remota de Montana, nos Estados Unidos. O caçador em questão é Donald Brumley, que estava fotografando na área conhecida como Red Gate. Inicialmente, ele pensou ter captado um indivíduo correndo diante de sua câmera. Porém, após uma análise mais atenta, percebeu que se tratava de algo de origem mais extraterrestre. Em suas palavras, quanto mais olho para ela, mais estranha fica. Estava fora de contexto e todos os traços se alinham com a aparência de um ser alienígena, com uma cabeça bulbosa maior. Percebe-se que ele não veste roupas, é como se fosse algo transparente. Essa evidência se torna ainda mais intrigante devido ao contexto temporal. Pouco antes dessa fotografia, o Pentágono do Zell lançou um relatório que, pela primeira vez, admitia que alguns avistamentos de OVNIs eram enigmas sem solução. Embora essa prova não seja conclusiva quanto à existência de vida alienígena, ela alimenta as esperanças de conspiracionistas que ainda mantêm essa possibilidade. Projeto Livro Azul. Há 50 anos, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou o Projeto Livro Azul. O projeto tinha como objetivo investigar avistamentos de OVNIs. Aparentemente, eles estavam entediados com os aviões convencionais e queriam dar uma apimentada na situação.
O projeto investigou mais de 12 mil avistamentos, porém, apenas uma pequena porcentagem foi classificada como não identificada. O restante era composto por discos voadores comuns, obviamente. Apesar de seus melhores esforços, os investigadores nem sempre conseguiam encontrar uma explicação convencional para os avistamentos. Então, muitos casos permaneceram sem solução ou foram mencionados de forma vaga. Algumas pessoas acreditam que o projeto foi uma manobra para encobrir evidências de vida extraterrestre, enquanto outras consideram que foi um desperdício gigante do dinheiro dos contribuintes. Tecnicamente, poderia ser ambas as coisas, mas no final, o projeto foi encerrado porque a equipe responsável não conseguiu encontrar evidências concretas de que os OVNIs representassem uma ameaça à segurança nacional. É uma pena, na verdade. Seria interessante ter um inimigo intergaláctico para enfrentar, mas infelizmente estamos presos aos nossos velhos problemas terrestres de sempre. Talvez um dia a Força Espacial assuma esse manto caído e nossa guerra nas estrelas realmente comece. E então, o que acha disso? Uma prova de inteligência extraterrestre? Ainda não muito satisfeito? Algumas pessoas só acreditarão em algo se puderem vê-lo pessoalmente com seus próprios olhos. Portanto, estaremos de olho em mais histórias sobre seres extraterrestres e em evidências ainda mais sólidas. Fique atento para futuros avistamentos e não se esqueça de deixar um like e comentar o que achou dos vídeos. Suas sugestões são sempre bem-vindas e nos ajudam a trazer melhores conteúdos. Se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Até o próximo vídeo!